Só de pensar em falar em público você já fica completamente ansioso. Você estremece na base diante da possibilidade de precisar se expor para outras pessoas. E você gostaria muito de mudar essa realidade. Se você se identificou com alguma dessas falas, você está no lugar certo. Então me acompanhe até o final desse vídeo, que eu vou contar para você hoje como eu fiz para superar o meu medo de falar em público e, claro, como isso também pode ajudar você a superar o seu medo de falar em público. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a superar os desafios que a ansiedade te impõe. Então, ao longo da minha vida toda, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, sempre fui uma pessoa muito tímida. E quando eu precisava falar com algumas pessoas, mesmo que fosse um grupo pequeno, um grupo de 5, 6 pessoas, ah, um, claro, um grupo um pouco maior, mas um exemplo bem interessante disso, que descreve bem, seria, por exemplo, a sala de aula, né? Que não eram tantas pessoas assim, mas só o fato de eu precisar falar na frente dessas pessoas, eu já ficava muito ansiosa e eu sentia muita vergonha. E além de sentir essa vergonha, eu ficava com o rosto todo vermelho. Então, além da situação já ser ruim, todo mundo percebia que eu estava desconfortável naquela situação. Então eu ouvi muito aquela fala assim: meu Deus, Aline, tá vermelha por quê? E as pessoas já sabiam que era por vergonha, mas as pessoas vinham com aquela piadinha e diziam: ah, tá vermelha por quê? Né? Então tudo isso me gerou muito sofrimento, tudo isso foi muito ruim para mim. E por muito tempo na minha vida, eu realmente acreditei que eu jamais conseguiria, por exemplo, fazer uma palestra. Só que, claro, com o passar do tempo, essa realidade mudou, né? A partir aí de algumas atitudes que eu tomei, essa realidade mudou. E na semana passada, então, eu consegui fazer pela primeira vez ao vivo, né, presencial, 2 palestras em uma empresa. Eu já havia feito uma palestra online, mas a palestra online você ainda consegue ficar com as folhinhas ali para dar uma olhada, né? Então tem ali a questão que você não está vendo todas as pessoas ao vivo, então é um pouquinho diferente. Mas eu consegui fazer a minha primeira palestra presencial. E como eu falei, por muito tempo eu achei que isso nunca seria possível. E eu vou te contar um pouco de como eu fiz para chegar até o ponto de fazer as palestras. Então, o primeiro passo que eu dei foi iniciar a terapia. Então, na terapia, eu comecei a trabalhar a minha ansiedade. Por quê? O meu medo de falar em público, ele esteve sempre muito ligado à ansiedade, né? Muito ligado a uma preocupação com o que os outros iriam pensar sobre mim e também aquele medo de esquecer o que ia falar no meio do caminho, né? Então, claro, tudo isso remete à ansiedade. Então, na terapia, eu não trabalhei especificamente o medo de falar em público. Porém, eu trabalhei a ansiedade. E trabalhando a ansiedade, eu consegui refletir também para o medo de falar em público. Então, a partir da terapia, eu aprendi a controlar a ansiedade e eu comecei também, por causa da terapia, comecei a fazer meditação. E a meditação, ela proporciona um controle muito grande da ansiedade, um controle muito grande do nervosismo, um controle muito grande dos pensamentos que a gente tem. Então, isso tudo me ajudou muito a ter um pouco mais de segurança para falar em público. E aí, claro, além da terapia, eu fui fazendo uma exposição gradativa a esse meu medo. Eu não cheguei do nada e fui fazer uma palestra, né? E foi de forma gradativa. Então, o que eu fiz? Inicialmente, a primeira coisa que eu fiz para perder um pouco desse medo de me expor, eu comecei a gravar vídeos, iguais a esse que você está assistindo agora, né? Que eu comecei a postar vídeos falando sobre o meu trabalho, enfim. E a primeira atitude que eu tive foi essa. O fato de eu estar gravando os vídeos me trouxe um pouquinho mais de segurança e um pouco menos de preocupação sobre o que os outros iam pensar sobre mim, né? Então me ajudou dessa forma. Além dos vídeos, eu fiz também algumas lives aqui no perfil, né? Foram poucas, né? Mas elas também me ajudaram a perder um pouco desse medo, porque o fato, por mais que não fosse ao vivo, né? Que eu não estivesse vendo as pessoas, no caso a live é ao vivo, né? Mas por mais que eu não estivesse vendo quem estava me assistindo, eu sabia
que no momento em que eu estava falando, haviam pessoas ali me ouvindo. Então, de certa forma, eu estava me expondo de uma maneira diferente. E aí, fazendo uma, fazendo outra, e vendo que nada de ruim acontecia, né? Vendo que eu conseguia, sim, dar conta ali do conteúdo, eu conseguia falar o que eu queria, então isso me gerou um pouco mais de segurança para eu conseguir fazer, então, as palestras, né? E outra coisa que também me ajudou muito, que eu venho fazendo agora, né, nos últimos meses agora, eu estou fazendo todo mês entrevistas ao vivo para um site de notícias aqui da cidade. E essas entrevistas ao vivo também me ajudam muito, porque eu tenho que ir lá e falar, né? E também tem pessoas simultaneamente ouvindo, né? Assistindo, então isso também é algo que ajuda muito. E como eu disse, nada de ruim aconteceu, então tudo isso foi me dando mais segurança para que eu pudesse fazer os próximos passos, para que eu pudesse me sentir mais segura para fazer a palestra. E aí, talvez você esteja pensando aí, né, você que tem medo de falar em público, talvez agora você esteja aí pensando, tá, mas então, para eu perder o medo de falar em público, eu vou ter que gravar vídeo? Eu vou ter que fazer live, mas eu não quero fazer isso, né? E não é exatamente isso. Essa foi a maneira que eu encontrei, essa foi a maneira que eu consegui fazer, que eu consegui utilizar para superar o meu medo. Mas existem outras maneiras de fazer tudo isso, existem outras formas, né? Então, o que eu tenho para te dizer? Claro, a terapia, eu julgo ela como indispensável nesse processo, porque você precisa de alguém te direcionando para te dizer o que você precisa fazer para vencer esse medo. Então, eu vejo que a terapia ela é indispensável nisso, né? E a exposição gradativa também ela é indispensável. Porém, você não precisa fazer da mesma maneira que eu fiz. Você pode criar outros passos, ou então na terapia, né? Você e o seu terapeuta vão criar aí outros passos que se encaixam na tua realidade para que tu consiga perder esse medo, né? Mas, claro, se você quer tentar sozinho vencer esse medo, né? Comece se expondo aos poucos, comece falando na frente do espelho, né? Comece falando para um grupo menor de pessoas, para pessoas conhecidas, depois expande para pessoas que você não conhece tão bem, né? Enfim, sempre se impondo aí pequenos desafios que você pode superar um após o outro, né? Até você chegar no objetivo lá na frente, que é então o falar em público, que é o fazer uma palestra, enfim, que é o que você deseja aí, né? E mesmo que você não deseje fazer palestras, mas o ter que falar em público te incomoda, é importante também, você pode também fazer esses passos, seguir isso, para que você consiga se expressar num momento que precisa, né? Não sendo fazer palestra, mas em qualquer outro momento que você precisar se expressar para um grupo um pouco maior de pessoas, né? Esses passos, eles vão ajudar você a fazer isso. E claro, além, né, da superação do medo de falar em público, outra coisa que eu quero dividir com você é a minha alegria e o meu orgulho em ter conseguido fazer essas palestras, o meu orgulho em ter superado isso, né? É uma sensação muito boa. Então, se você também quer ter essa sensação boa, procure aí seguir o passo a passo, procure ajuda especializada e vai atrás disso que você também consegue. Se eu conseguir, com certeza você também consegue. E se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, curta esse vídeo ou então compartilha com alguém que você sabe que sofre com esse problema para que ela possa se beneficiar também.